Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós temos um desafio muito grande aqui nesta noite. Eu gostaria de, nessa mensagem de encerramento do mês da família, eu vou falar sobre a mais nobre de todas as mutualidades cristãs para vivermos na nossa casa, em nossas famílias. Só que eu quero também passar, são cerca de 22 mutualidades. Eu não vou ler todas, mas eu vou ler a metade delas nesta noite, que foi o que nós estudamos no guia devocional desse mês da família de 2025. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Vamos falar juntos? Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Pai, abençoa a Tua palavra nesta noite, que nossos corações, nossas mentes, que nós, ó Deus, tenhamos esse desejo de aprender essa realidade do amor, da mutualidade para as nossas vidas, para as nossas famílias e para a Tua igreja. Que nada, ó Deus, venha impedir a nossa compreensão do Teu propósito e do Teu querer nesta noite. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu já disse, são várias mutualidades, esse tema é visto em diversos pontos na palavra de Deus, em diversos textos. Eu quero destacar alguns que nós destacamos ao longo dessas pregações, dessa série de pregações, e que vocês também leram no guia devocional e ouviram nas meditações ao longo deste mês de maio. Então, esses versículos de amar uns aos outros, está ali em João 13, 34, 35, que foi a mensagem de lançamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A recomendação de Jesus aos seus discípulos, a recomendação de que eles amem uns aos outros. Em João mesmo, no 15, 12, ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós vemos novamente Jesus afirmando isso. No verso 17 ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha a ênfase que Jesus dá na mutualidade, na reciprocidade de amar uns aos outros. O apóstolo Paulo vai nos apresentando também a mutualidade. Em Romanos 13, 8, ele fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, quem ama não faz o mal, não mente, não é infiel,
não pratica licenciosidades, abomina o mal, abomina a mentira, abomina fazer o mal, a prejudicar alguém. O texto desta noite nós vemos que o apóstolo Paulo, falando em Tessalonicenses, que é uma de suas últimas cartas, ele falando sobre a volta de Cristo e dizendo a vida que agrada a Deus, ele exorta esses irmãos que vivam o amor fraternal, o amor que se cuida e se importa com o outro. O apóstolo Pedro também nos fala também sobre as mutualidades. Em 1 de Pedro 1:22 ele diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 João, nós vamos ver vários textos também que ele está nos dizendo. 1 João 3:11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 3:23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor, a prática do amor. E por último, 4:11-12 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No Novo Testamento, então, mencionando 10, e existem mais de 40 versículos falando sobre o amar uns aos outros, sobre a mutualidade. Agora, eu gostaria que você observasse comigo as primeiras famílias. Família de Adão e Eva deixou de praticar isso, aconteceu um assassinato. Antes, uma mentira. Depois da mentira, um silêncio, um afastamento. Depois, o assassinato do filho. Abraão com Sara, mentira, incredulidade. Nós vemos então, queridos irmãos, na história de Jacó, mentira, falsidade. Nós vemos então, queridos irmãos, que um dos grandes problemas dentro das famílias, segundo a palavra de Deus, é a falta do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele é sacrificial. Fala comigo. O verdadeiro amor é sacrificial. Fala com fé agora. O verdadeiro amor é sacrificial. Mas é difícil desintoxicar da mentalidade hollywoodiana, não é verdade? A gente quer um amor romântico. As pessoas querem casar, eu quero casar e ser feliz para sempre. Eu gostei daquele filme Shrek que mostra depois. O meu sobrinho fala que quando estava assistindo, ele tinha uns 3 aninhos. Ó, o tio Carlos. Não gostei muito disso não, mas aconteceu, né? Daí ele virou e falou assim, quando teve o segundo Shrek, eles já estavam mais velhos. E aí mostrando as brigas e as crises conjugais. E queridos, é importante que nós entendamos isso. Que esse viveram felizes para sempre, essa ideia de que nós vamos nos entender por completo, é uma fantasia. É uma mentira. O que faz um relacionamento dar certo é amor, mas é o amor sacrificial.
É o amor sacrificial. É isso que ele está dizendo de amor fraternal. Igreja não é um local para você entrar e ser transformado em robozinho. Quem faz isso é seita. Na Igreja Batista não, a gente te ensina a pensar pela palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? É libertação. Conhecereis a verdade? Então é a verdade que nos liberta. E a nossa verdade não é uma ideia, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então não é ficar todo mundo igual, mas é todo mundo ter a mesma ética. Todo mundo tem a mesma ética, os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala, olha, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. O que era libidinoso já não é mais libidinoso, o que era drogado já não é mais drogado. Porque ele é nova criatura, amém, irmãos? Está comigo? Fala comigo, nova criatura. O Evangelho transforma. Ele me transforma, ele te transforma. O Evangelho me liberta, ele te liberta. Para viver o amor sacrificial, o amor da palavra de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Amém? Amém? O nosso exemplo é Cristo, amém? Então levanta sua mão e diz assim, o meu exemplo é Jesus Cristo. Ele não fugiu da cruz. Amém? Ele fugiu da cruz? Não, ele foi para a cruz, não foi? E lá na cruz, o que ele diz? Perdoa, não é? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então você precisa tirar essa fantasia de casamento perfeito, essa ideia de que não vai ter conflito, não vai ter problema. Vai ter desentendimento, e é bom que tenha. É bom que as ideias às vezes fiquem, precisam de uma certa temperatura, não é verdade? Hoje eu estava vendo um vídeo de um bombeiro, e ele explicando porque que estoura a panela de pressão. Eu estava olhando pensando assim, tem muito casamento que está assim, né? Pronto para explodir, né? Porque não limpa a válvula. Daí ele explicou, tem que limpar a válvula, tem que trocar a correia lá, nem sei se é correia que chama, a borracha, né? Aí tem que ver se a outra válvula lá está subindo, está descendo. Não pode tirar uma coisa que eu fazia sempre, eu aprendi hoje que não pode fazer. Tira do fogão e vai lá e coloca debaixo da torneira lá para esfriar. Mostrou uma explosão, a mulher perdeu o braço. Eu falei, nunca mais faço isso, em nome de Jesus. Vou até contar essa história lá na igreja hoje. Deus falou para me falar isso para vocês, viu, irmã? Faz isso não, amém? Você diz, fazer feijão é uma arte que tem que demorar umas 2 horas, pelo que eu entendi, porque você tem que esquentar, deixar ferver e depois tem que deixar esfriar, e aí demora, né, irmãos? Mas a gente quer fazer os trem instantâneo, né? Quer fazer igual o miojo, né? Miojo, oh, que nojo, oh, meu Deus. Minha filha gosta desse negócio, não sei como. E o pior é que eu como o que sobra. Por isso que eu engordo. Mas, queridos, panela de pressão para cozinhar os legumes, a carne, ela precisa passar pelo fogo e pela pressão. E o seu casamento vai passar pelo fogo, vai passar pela pressão, mas não pode explodir. Amém, irmãos? É a mutualidade que nos ensina a lidar e a amar uns aos outros. Filhos é uma bênção, mas tem filhos que podem se desviar no meio do caminho, e você não pode deixar essa panela de pressão explodir. Você tem que cuidar, você tem que orar, você tem que regar, na fé, no amor, todos os dias. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. Fala comigo. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento é uma ordem, é um imperativo. Ele nos deixou esse mandamento para vivermos. E nós não podemos abandonar, amém, irmãos? Não podemos abandoná-lo, pelo contrário,
Devemos viver com afinco, buscar nele a força, a direção, a palavra. Como ele indo a orar a Deus, indo ao Getsêmani quando as coisas ficaram difíceis, orar ao Senhor. O mandamento é este, querido irmão: amar a sua esposa, amar seus filhos. O mandamento é este, querida irmã: amar seu esposo, amar seu marido, amar seus filhos. O mandamento é este, querido filho: amar seus pais. O mandamento é este: exercitarmos a prática do amor dentro de nossas famílias, dentro de nossos lares. É um mandamento, é uma ordem de Deus. Por isso, daqui para frente, queridos irmãos, para que não seja em vão este mês da família, tenha como um propósito diário, de ao acordar, declarar o seu amor ao seu cônjuge, aos seus filhos, aproveitar essas oportunidades de declarar, de manifestar, de expressar este seu amor pela sua família. Se nós queremos viver de fato este amor, devemos praticá-lo. Muitas vezes o amor esfria dentro da família, porque deixa de haver palavras de carinho, deixa de haver cuidado, expressões de amor. Pesquisas americanas mostram que quando o amor está presente na família, todos são beneficiados. Crianças que crescem em um ambiente amoroso tendem a ter melhor desempenho educacional, maior autoestima e habilidades sociais mais bem desenvolvidas. Adolescentes que se sentem amados são menos propensos a se envolver em comportamentos de riscos e mais propensos a buscar apoio nos momentos da dificuldade com os familiares. Não deixe os vínculos azedarem, não deixe os vínculos se romperem, não fique esticando corda demais, não fica puxando elástico demais. Cede para que haja um momento de amor. Adultos que experimentam amor em suas famílias têm maior satisfação com a vida, melhores relacionamentos e maior resiliência emocional. Idosos que se sentem amados e apoiados têm melhor saúde mental e física, além de uma maior sensação de bem-estar e felicidade. Idosos que são cuidados dentro de casa, dentro das famílias, vivem cerca de 5 anos a mais do que idosos que são colocados em casas de repouso. Por trás de toda a história de alguém que se envolveu com drogas, existe uma falta de diálogo e de afeto familiar. Por trás de todo divórcio, existe sempre um esfriamento do amor dentro do lar. Nós estamos aprendendo ao longo desse mês o quão importante é cultivar o amor dentro da família. Para que seja válido esses 30 dias, esse mês da família, tome essa decisão nessa noite. Todos os dias eu vou declarar o meu amor aos meus familiares, à minha família. Amém, igreja? Amém, igreja? Que esse seja o teu propósito, de declarar, de amar, de expressar, de cultivar, de se dedicar. Às vezes a gente se dedica a tantas e tantas coisas, e a gente oferece o quê dentro de casa? A gente oferece o quê? Pessoas ranzinhas, mesquinhas, egoístas, briguentas,
birrentas. É impossível. Na mutualidade do amor, nós precisamos materializar ela no nosso dia a dia. Na meditação de ontem, e no encerramento do pastor, ele declarou João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou mas ele fez uma mudança. Ele colocou a família. Porque Deus amou a família de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda família que nele crê não pereça, mas tenha a eternidade, a vida eterna. Vamos falar com fé hoje? Porque Deus amou a família da maneira que deu seu Filho unigênito, para que a família que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Amém? Que tal você postar isso nas suas redes sociais? Amém? Que tal você enviar isso para todos os seus familiares, ainda nessa noite? Nós podemos ter atitudes que expressam o nosso amor. Cultive isso. Gary Chapman escreveu um dos livros, um dos grandes best-sellers dentro do cristianismo, que são as 5 linguagens do amor. E que nós precisamos aprender a conhecer essas linguagens. Principalmente porque do nosso lado, nós temos pessoas que precisam de um tipo desse amor, um tipo de manifestação disso. Então, ele diz, primeiramente, palavras de afirmação. Tem pessoas que são extremamente sensoriais, precisam de motivação, precisam que seja dito a elas que elas são importantes. É interessante isso, que quando você vê determinadas pessoas que são estimuladas, mais estimuladas com afeto, com amor, com carinho, com essa palavra de afirmação, mais elas vão render. Então você que tem filhos, perceba se o seu filho precisa de palavras de afirmação. Que bom, meu filho, ótimo. As meninas faziam aqueles desenhos, eu guardei todos os quadrinhos. Aí elas pintavam as paredes lá de casa. Eu falei, deixa, Soraya, um dia Deus vai dar um dinheiro, a gente repinta esse apartamento. E, irmãos, era muita obra de arte que tinha lá. Eu tenho tudo catalogado. No dia do casamento eu vou mostrar todas. Eu guardei todos os quadrinhos delas. Um dia eu vou ter um lugar para colocar a galeria das minhas filhas. Palavras de afirmação para o seu cônjuge. Que comida gostosa que você fez hoje. Às vezes é só um arroz com um zoiudo, né, irmãos? Mas que coisa maravilhosa que você fez hoje, especial. Obrigado que você fez essa janta para mim. Tem mulher que para de cozinhar em casa porque nunca recebeu um elogio. Fala para os seus pais. Você já agradeceu? Pai, como você é incrível. Pai, como você fez tudo isso, como você conquistou essas coisas. O Senhor sempre esteve presente. Gary Chapman fala também que a segunda forma de linguagem de amor é atos de serviço. Realizar ações que facilitam a vida do outro, demonstrando amor através de serviços prestados.
Então eu aprendi algumas coisas ao longo desses 22 anos de casamento com a Soraya. Ela gosta que eu faça o café da manhã. Então eu faço o café da manhã. As minhas filhas também gostam que eu faça o café da manhã. Então eu faço o café da manhã. Elas gostam quando eu faço uma janta. De vez em quando eu faço uma janta. Não é sempre também, né, irmãos? Não sou perfeito. A minha paciência não é muito grande, o meu estupim não é pequenininho. Mas qual que é a tarefa que você pode fazer? Gestos de amor. Manter o quarto limpo, né? Os filhos, as roupas arrumadas, né? Não deixar a toalha molhada em cima da cama, né? Pode ser. Guardar os sapatos. Os filhos, ajudar os pais na hora das compras. Fazer a listinha, ajudar na listinha. Apagar a luz quando sai do quarto, né? Essa é uma boa dica, não é, pai? Saiu do quarto, apaga a luz, né? Gestos, atos de serviço. Agora, tem gente que tem essa outra linguagem, presentes. Essa é mais complicada, eu sei que é. Mas, às vezes, presente não é você pensar que eu vou dar uma joia da Vivara, assim, um relógio Rolex, não. Se você pode, amém, glória a Deus. O pastor também está aberto, o pastor gosta dessa linguagem também. Então, dar presentes demonstra que você gosta da pessoa. Mas não dar nunca um presente também é difícil. É importante separar. Para as crianças, dar presentes. Mas agora, era interessante, irmãos. Não sei se vocês passaram por essa experiência. Fazia aniversário, aí eles ficavam brincando, era com as caixas das bonecas, as caixas, os papéis, os negócios. Vinha para o final de ano, levava aquele monte de papel lá para dentro de casa, jogava aquilo lá um mês, lá dentro de casa. Eu ficava olhando, assim, eles gostavam de brincar mais com as caixas do que com os brinquedos. É diferente? Foi diferente aí na sua casa? Não, né? Se esconder dentro das caixas, era um negócio barato, muito legal esse negócio de se esconder, e era barato, né? Então eu virava e mexia, arrumava umas caixas, levava lá para casa. Olha o presentão que o papai trouxe. Não tinha nada dentro, mas elas gostavam da caixa e elas ficavam brincando ali naquela caixa. Mas o que você faz para você cultivar? O amor, tempo de qualidade, ter tempo para um bom diálogo, uma boa conversa, um bom momento como família, um bom momento especial, lembranças. Quantos aqui assistiram divertidamente? Tarefinha de casa, essa semana assisti divertidamente em família, tá bom, irmãos? Tarefinha de casa, semana que vem, a gente vai conversar sobre isso, estou brincando. Mas assista, é um filme fantástico. Fala de que coisas que são extremamente importantes. E são coisas que eu e você precisamos fazer dentro do contexto familiar. Alimentar, ter momentos especiais, guardar boas lembranças, lembrar de momentos incríveis, momentos especiais da vida. Toque físico, expressão através de toques físicos, com abraços, beijos, carícias. Ensina os seus filhos a abraçar, beijar. Mesmo se eles não gostarem, abraça, beija. Mesmo se eles te empurrarem, abraça e beije. Continua abraçando e beijando. Nunca deixe-os de abraçar e beijar. O cônjuge, antes de sair, abraça, beija. Seus pais. Você sabe o que mais você vai sentir falta quando eles partirem? Do cheiro deles. Isso você nunca mais vai conseguir ter. Então cheira muito, para você se lembrar sempre. Ontem teve a final da Champions League, e eu não sei se você viu a homenagem que o PSG fez para o técnico. Eu até preparei um vídeo para passar, mas
Eu acho que é meio forte. Mas aquele técnico, em 2015, ele foi campeão da Champions League através do Barcelona. Em 2015 ele estava com a filha dele. Naquele dia da vitória, lá no Barcelona. E ele pegou uma bandeira e junto com a filha, eles fincaram a bandeira no meio do campo de futebol. Ele perdeu essa filha dele em 2019 para um câncer. Quem veio hoje de manhã vai lembrar da irmã Camila, um carcinoma de ossos. Por isso que eu fiquei emocionado hoje de manhã. E a filha dele partiu. E na entrevista que ele deu, depois você pode procurar essa entrevista, é um negócio extremamente profundo. Porque ele conseguiu motivar aqueles jogadores que não tinha nenhum dos grandes que ganharam e foram premiados o ano passado, faziam parte do time dele. Nenhum deles. Mas ele conseguiu motivar aquele time, dizendo que ele queria que esse título fosse uma homenagem para a filha dele. E quando ele termina, a torcida do PSG estende uma bandeira enorme dele com a filha, fincando uma bandeira do PSG. E como é importante a gente falar de amor hoje. Porque numa das entrevistas, perguntaram para ele, como você se sente? Daí ele diz, eu me sinto um homem realizado, feliz. Minha filha não está aqui hoje presente, mas os momentos que eu pude conviver com ela marcou a minha vida profundamente, toda a minha história. Ele estava no auge da carreira em 2019. Ele era o técnico da seleção espanhola. Ele saiu, ele não disse nada, foi cuidar da filha, ele estava presente ali todos os dias. Foram 6 meses de tratamento da filha, até que a filha partiu. Mas ele não desistiu de viver, porque enquanto ela estava viva, ele amou. Enquanto ela estava viva, ele cuidou. Enquanto ele teve a oportunidade, ele mostrou o verdadeiro amor pela filha dele. Nós passamos 31 dias falando de amor. E nessa final de ontem da Champions League, a gente vê o quanto o amor é poderoso. E eu gostaria que você entendesse isso nessa noite. O amor é poderoso demais. Se tem algo para você fazer com a sua vida, é amar verdadeiramente. Não desistir da tua casa, dos teus filhos, dos teus queridos. Jesus nos ensinou e nos disse: amai uns aos outros, que vos amei, assim como eu vos amei, que vocês também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, quando você acordar
daqui para frente, todos os dias, você vai abrir os olhos e vai agradecer a Deus. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. E obrigado, porque hoje eu tenho mais uma chance de dizer: eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Cristo. Eu te amo, Espírito. Eu te amo, igreja. Eu amo cada um de vocês. Quando eu acordo, eu olho, eu lembro. Quando eu estou em casa, acordo de madrugada, quando eu penso. O Gabi mandou um vídeo essa semana para mim. O que está na cabeça do pastor? É tudo isso aí e muito mais. Pensando, cadê o irmão que não veio? Cadê o irmão que ficou doente? Será que ele está bem? Será que ele está melhor? Não mandou mais notícia? Tem uns que some um tempão, depois desaparece. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Que você viva essa experiência mais poderosa que se chama amar. O amor sacrificial dentro da tua casa, pelos teus filhos, por aqueles que te amam, por aqueles que você conhecer ao longo da tua história. Que você não desista de amar, que você entenda o quão maravilhoso é poder amar e cuidar do outro, e cuidar de quem está do teu lado. Que ao sairmos daqui, vamos estar envoltos a uma rotina tão maluca, né, irmãos? Amanhã vai acordar cedo, vai correr, leva filho para cá, leva filho para lá, vai para o trabalho, volta do trabalho, arruma a casa, sai daqui, vai para lá, resolve um problema daqui, resolve um problema dali e tal. Que você não deixe a tua rotina roubar o teu propósito de existência. O teu propósito, Deus te colocou aqui para você conhecer o amor dele, para que você possa amar quem estiver do teu lado. Feche os teus olhos agora. Coloca a tua vida nas mãos de Cristo Jesus. Se somos discípulos para amar. E se vamos amar, o Senhor vai nos cobrir com toda a graça e todo o poder dele sobre nossas vidas. Pai, nos colocamos diante da tua presença e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guie e nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde. Que a nossa decisão hoje, ó Deus, seja amar. Mesmo, ó Deus, se já formos machucados no passado, mesmo, ó Deus, se já fomos traídos e decepcionados em nossa história, que hoje o Teu Espírito Santo venha se derramar em cada lar, venha se derramar em nossas vidas, e que o Teu amor hoje venha curar, restaurando, ó Deus, perdoando, limpando alma, mente, corpo, restaurando-nos para viver este amor que o Senhor nos chamou a viver. Que o Senhor continue esta obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé comigo agora na presença do Senhor. Agora você, a sua família, nós vamos consagrar nossas vidas ao altar do Senhor. Nós vamos dizer: quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. E ao declarar isso nessa canção, seja o seu ato de consagração, para que na tua família venha fluir do rio de amor de Deus. O rio que cura, o rio que restaura, o rio que nos enche do poder maravilhoso para vivermos experiências maravilhosas em nossas vidas. Então vamos declarar isso nesta noite, que queremos consagrar
nossa vida, o nosso futuro, nosso lar, nossa família, nossos filhos, para serem bons perfumes neste mundo, para que eles, ó Deus, sejam instrumentos e nós sejamos instrumentos da Tua graça e do Teu amor. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.